Ainda em pé, recebamos a serva do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 25. Provérbios 31, a partir do 25 até o 31, até o final do capítulo. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, de ter recebido o convite das Filhas de Sião para este momento, para este dia. E meu coração transborda de alegria. É uma responsabilidade. A primeira vez trazer a palavra do Senhor aqui na minha casa. Mas eu sei que aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, ministrou ao meu coração, Ele vai falar com você também aqui nesta noite. Todos acharam? Vamos ler, vamos acompanhar também lá no telão. Vocês acompanhem aí. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução e a bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que, de público, as suas obras a louvem. Podem se assentar, glorificando ao Senhor. Nós sabemos que hoje é o Dia das Mães, é um dia muito importante, porque, afinal de contas, se todos nós estamos aqui, é porque uma mulher nos trouxe até aqui. Eu não sou feminista, mas eu sou feminina. E a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, por que não? Ela é embasada na vida de mulheres. Como é essa mulher virtuosa que é descrita aqui na Bíblia? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma mulher que é esposa, que é mãe, que é empreendedora. E se nós fizermos um paralelo com a mulher que é descrita neste tempo, no tempo em que foi escrito em Provérbios, nós também olhamos para uma mulher moderna. Mas com uma diferença: uma mulher moderna trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do esposo, empreende. Como essa mulher virtuosa. Mas a diferença da mulher moderna para essa mulher aqui é que existe uma palavra, irmã Nelma. Ela é virtuosa. Ela tem virtudes. Ela é bem-aventurada. E no contexto bíblico, quando a gente olha e ouve essa palavra virtuosa, a gente logo vem à nossa mente, à nossa cabeça, que virtuosa é o mesmo que força. Uma pessoa forte, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem discernimento, é uma pessoa eficiente, é uma pessoa que tem valor, é uma pessoa que tem princípios. E é dessa mulher que Provérbios está falando. E é de mulheres assim que nós vamos falar nessa noite. Mas o texto que eu comecei a ler no verso 25, vai dizer que a força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, ou futuro, não tem preocupações. E isso às vezes soa incoerente para nós que somos mães, que somos mulheres, que somos naturalmente preocupadas. O dia de amanhã. O que será da nossa casa? O que será da nossa família? Quando vêm as crises, quando falta o emprego, quando falta dinheiro, quando as coisas não saem como nós planejamos, é natural da mulher se preocupar.
Mas em Provérbios está dizendo que, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Porque embora nós tenhamos essas preocupações, embora nós saibamos que as crises virão, nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Aleluia, Jesus. Você precisa saber que a crise virá. O dia mau vem. Quem aqui já passou pelo dia mau? Se não passou, você vai passar. Se ele ainda não veio na sua vida, ele, por certo, virá. Mas como que a gente faz para atravessar isso, Guilherme? Como a gente faz como mulher de Deus, como homem de Deus, como chefe de família, como mãe de família, para vencer as crises? Lá em Efésios 6 está dizendo que a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos dela. Mas só que lá no final do verso vai dizer que depois que passar tudo, a gente precisa, Tiago, estar firme. A questão não é, pastor Edmilson, que o dia mau virá, porque ele virá. E lá em Efésios 6 está dizendo que nós temos um inimigo. Nós sabemos quem ele é. Nós temos uma armadura. Nós sabemos de quem ela vem. Mas nós precisamos saber que tipo de guerreiros e de guerreiras que nós somos. Será que nós estamos preparados para sermos revestidos dessa armadura? Será que nós temos musculatura espiritual para quando o vento passar, para quando o dia mau passar, nós estarmos firmes na presença do Senhor? Muitas de nós estamos aqui já há 40, 50, 60 anos servindo ao Senhor. Mas tem muita gente, muitas mulheres que ainda estão começando a servir a Deus. E precisam adquirir essa musculatura espiritual. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, que o Espírito Santo falou ao meu coração. Nós precisamos estar firmes depois que o dia mau passar. E como que a gente faz, Simone, para adquirir essa musculatura espiritual? Primeiro, a gente precisa pedir direção ao Senhor. E quando eu falo de direção, eu me lembro de Débora. Lá em Juízes 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vai dizer que Débora era uma profetisa e era uma juíza. Ela não era uma mulher nova. Ela já era uma idosa. Para você entender que para servir a Deus não tem idade, não tem tempo. Ele só precisa que você tenha um coração disposto a ouvi-lo, para que Ele possa mudar a história da sua casa, da sua família, do seu bairro, da onde você vive, da onde você está. A Bíblia vai dizer que Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, ela tinha um marido, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, ela tinha ocupações, mas ela servia ao Senhor porque ela julgava Israel naquele tempo. Que tempo? Um tempo de crise espiritual, onde o povo havia abandonado o Senhor, e cada um em Israel fazia o que achava que devia fazer. Deus levanta aquela mulher, no meio de uma nação corrompida, no meio de uma nação que não queria mais servir ao Senhor, mas ela estava de pé, julgando, profetizando, debaixo das palmeiras, sobre a direção do Todo-Poderoso. Você quer ter músculos espirituais? Faça como Débora.
em meio ao caos, em meio ao barulho, em meio ao mundo pecaminoso. Vá ao contrário. Vá para o lugar onde o Senhor te chama. Você sabe onde é esse lugar? Porque Ele precisa te dirigir, Ele precisa te dar direção, Ele precisa te aconselhar, Ele precisa te dar estratégias de guerra. E não é em outro lugar que você vai conseguir a direção, senão na presença do Senhor, no lugar onde Ele fala contigo. Aleluia. No verso 5 dizia: ela habitava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Uma mulher na direção do Senhor, uma mulher direcionada pelo Espírito Santo, um homem direcionado pelo Espírito Santo, pode mudar o destino de uma nação. Assim como Débora mudou o destino de Israel, que vinha sendo assolado há mais de 20 anos. Por isso, nessa noite, se você anda perdido, se você anda perdida, se os seus pensamentos te consomem, a ansiedade te consome, faça como Débora, se ajoelhe debaixo das asas do Todo-Poderoso e peça: Senhor, me dê a direção. Fala comigo, me dê uma palavra, me diga o que fazer. E certamente o Espírito Santo, o mesmo Deus de Débora, dirá a você o que você deve fazer. Primeiro, direção. Segundo, posicionamento. Nós precisamos estar posicionados. Primeiro, Deus nos dirige, fala. Mas nós temos uma escolha. Ou nós escutamos ou não escutamos. Ou nós fazemos ou não fazemos. E quando eu penso em posicionamento, eu penso em Esther. Ela podia muito bem, todos nós conhecemos a história dela. Ela estava no palácio, protegida. Mas ela escolheu se posicionar apesar do medo. Porque quando nós lemos a história de Esther, lá no capítulo 4, Mardoqueu, seu tio, vai dizer para ela: se você não se levantar e não se posicionar, você também vai perecer junto. E esse é o perigo de quando nós não nos posicionamos. Quando nós deixamos, vamos empurrando com a barriga. Deus já falou conosco, Deus já nos falou o que fazer. Nós precisamos nos posicionar. E se nós não fizermos, nós vamos perecer juntos. Mas Esther, apesar do medo, ela escolheu se posicionar. Ela mandou uma mensagem para o seu tio: olha, e no posicionamento nós precisamos fazer como Esther. Nós precisamos nos fortalecer. Ela manda uma mensagem para seu tio: olha, mande o povo jejuar comigo durante 3 dias e eu vou falar com o rei. Eu não posso entrar lá agora, mas manda o povo jejuar comigo, porque eu vou entrar na presença dele. Quando você se posiciona, você precisa se fortalecer. Quando você se posiciona, você precisa ir para a presença do Senhor. Você precisa ir para a oração. Você precisa ir para o jejum. Por quê? Porque o inimigo, ele vai querer te assombrar. Ele vai querer fazer você desistir da sua família. Ele vai querer dizer que você não vai vencer essa guerra. Mas o Senhor, Ele quer que você vença. E você e o Senhor são maioria. Aleluia. Então se posicione nessa noite, apesar do medo, apesar do assombro do inimigo. Se posicione, apesar do decreto ser de morte.
de aprisionamento. O inimigo está dizendo que não vai ser liberto, não vai ser curado, não vai ser salvo. Você se posiciona dizendo: vai ser, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Primeiro, direção. Segundo, posicionamento. Terceiro, ação. Vai percebendo que são passos que nós precisamos dar, Daniel, para nós estarmos firmes depois que o vento, que o dia mal passar. É o final. O final é importante. Jesus diz lá em Apocalipse: aquele que vencer, aquele que chegar até o final. É lá no final que vem a recompensa. É lá no final que nós sabemos quem é quem. Quem é forte, quem é fraco, quem venceu e quem perdeu. É quando o vento passa que a gente vê quem ficou de pé, Tiago, e quem não resistiu. Direcionamento, posicionamento e ação. E quando eu penso em ação, eu lembro da viúva de Eliseu. Ah, Jesus. Lá em 2 Reis, capítulo 4, no verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, vai dizer: uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo... Eu acho interessante o que essa mulher fala, porque eu falaria do mesmo jeito que ela, sabe, pastor Edmilson? Olha aqui, Eliseu, o meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Vê se eu não é uma mulher que age. Mas ela não é uma mulher que age de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela sabia quem era o marido dela. Ela sabia que ele era servo do Senhor. Ela podia dar testemunho dele. E ela foi lá: olha, o teu servo temia o Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Muitas situações que vêm à nossa vida, nós não planejamos, nós não procuramos. A perda, a morte, enfermidades, perca de emprego. Tanta coisa nos acontece, pandemia, tanta coisa vem até nós. E nós não procuramos essas coisas. Ninguém está livre disso, nem o crente, nem o ímpio. Não. Assim como na vida daquela viúva. Não é porque o marido dela era servo que a adversidade, o dia mal, não chegou na casa dela. Chega para todos nós. Mas chega um momento que é necessário tomar uma atitude. Chega um momento que não dá mais para ficar se lamentando, para ficar chorando, para ficar vestido de luto. Chega um momento que é necessário agir, porque senão aquilo que é ruim pode ficar ainda pior. Há um momento que você precisa enxugar as suas lágrimas. Deus está falando contigo nesta noite. É hora de se levantar, é hora de agir. É hora de falar com a pessoa certa. É hora de defender a sua família, a sua casa. É hora de se colocar entre o inferno e os seus filhos. É hora de se levantar e não deixar que eles sejam levados pelo mundo, pelo pecado. Ela se levantou, foi ao profeta, pediu socorro. Nós não vemos essa mulher falando com vizinhos, falando com parentes. Ela age da forma certa. Ela vai ao homem de Deus. Ela vai no lugar certo.
E chega um momento que ou você se levanta e vai procurar o Senhor, ou o inferno vai prevalecer sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ou você ora e paga o preço, ou você perde a batalha toda. Você lutou, foi vencendo. E falta um pouquinho para você vencer. Para você conquistar tudo. Se você desiste, se você não se levanta, se você fica cansada, você perde tudo. Sabe quem que diz que não tem solução, que não tem jeito? É o inimigo. Sabe quem que diz que você não vai vencer? É o inferno, é Satanás. Ele que diz que não tem mais jeito, ele que sopra essas coisas no nosso ouvido. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é a pergunta que Eliseu fez para aquela mulher. O que é que você tem na sua casa? A pergunta para o Senhor, para nós nessa noite, é o que é que a gente tem na nossa casa? O que é que você tem aí? É aí que o Senhor vai começar a fazer um milagre. Ela respondeu com sinceridade: eu não tenho nada. Eu acredito que aquela mulher, ela vendeu tudo que ela tinha para tentar resolver a sua situação. E nós também muitas vezes tentamos resolver as nossas demandas com tudo que nós temos, com as nossas forças. Mas chega um momento que não tem jeito, que a gente precisa da ajuda do céu. E Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem na sua casa? O Senhor pergunta para você nessa noite: o que é que você tem na sua casa? Ela respondeu: eu tenho um pouco de azeite na botija, um pouquinho. Esse pouquinho de azeite é suficiente, meu irmão, minha irmã. Esse pouquinho de azeite foi suficiente para Deus operar um milagre. E na ação, quando Deus nos dirige para nós agirmos, nós precisamos obedecer cada detalhe daquilo que Deus falar conosco. Senão não vai dar certo. Eliseu, no verso 3, fala com aquela mulher. Coloca aí no telão, por favor, no verso 3. Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Era só para ela ir pedir emprestado. Ela também não sabia o que ia acontecer. Sabe que na nossa vida, irmã Nelma, muitas vezes Deus não nos diz o que vai acontecer. Ele está agindo, nós precisamos agir confiando nele. E ele não diz como ele vai fazer. Não. Vai, pega emprestado as vasilhas. E muitas, não pode ser poucas. E segundo o que ela conseguiu, ela foi pegando. Ela foi levando para casa. Nós precisamos obedecer ao Senhor. As pessoas podem ter perguntado: para que você quer vasilha? Você já pediu emprestado para fulano, para ciclano? O que está acontecendo? Ela não podia responder nada, porque ela não sabia o que ia acontecer. Só obedeça ao Senhor. Apesar de você não saber o que é que Deus quer fazer, obedeça ao Senhor. Um pouco de azeite parecia pouco, parecia. Mas o Senhor Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, tão pequenininho, é capaz de agradá-lo. É capaz de fazer milagres. O azeite representa o Espírito Santo, representa a autoridade do Senhor.
Você tem um pouco de azeite na sua casa, é o suficiente. Tem aí dentro de você um pouco de azeite, é suficiente para Deus operar um milagre. É suficiente para Deus virar a chave. É suficiente para o Senhor fazer grandes coisas. Aleluia. No verso 4, ela vai obedecendo a instrução do profeta. Ele continua: ei, pegou as vasilhas? Fecha, entra para dentro de casa, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas as vasilhas e vai colocando a parte que tiver cheio. Aquela mulher fez exatamente o que o profeta falou. Por quê? Porque tem milagres que vai acontecer na nossa casa, no meio dos nossos, que ninguém vai entender. Não tem como explicar. Por mais que a gente tente, não dá para entender. Tem segredos que é conosco. Tem milagres que é só para você e para sua família. Não tenta espalhar a orientação que o Senhor está te dando. Às vezes você está orando há tanto tempo para o Senhor, por uma oportunidade, por uma ideia, por um socorro. O Senhor te dá, e a primeira coisa que você faz é contar para todo mundo. O Senhor não quer. O Senhor quer você e a sua casa fechadinho com Ele. Fechadinho, escondidinho com Ele. Porque é lá dentro que você e seus filhos vão ver a mão do Senhor operar na sua casa e na sua família. É através de você, minha irmã. É através da sua obediência, meu irmão, que os seus filhos vão aprender a honrar o Senhor, e que o seu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de providência. Muitas vezes nós estamos esperando que outras pessoas sejam referências para os nossos filhos, para a nossa família. Mas Deus quer que você, Gessilda, que eu, que você, Zazá, que você, meu irmão, minha irmã, seja a referência de obediência, de fé, para a sua casa e para a sua família. Portanto, obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Por fim, para que a gente continue de pé e firme, a gente precisa permanecer. E para mim, isso é o mais difícil. Muitos de nós já passamos pelo dia mal. E nós precisamos permanecer constantes na presença do Senhor. Né, Tida? Nós precisamos permanecer constantes na presença do Senhor. E quando eu penso em permanência, eu lembro de tempo. E tempo me leva à espera. E quando eu penso em espera, eu lembro de Ana. Aquela mulher, tantos anos, anos após anos, indo a Siló adorar o Senhor, sem ter nos seus braços aquilo que ela tanto queria, que era um menino, que era um filho. Ah, Simone, mas ela orava, ela tinha seu marido, mas ela tinha uma inimiga dentro de casa, que era Penina. Uma coisa é você permanecer na presença do Senhor quando você tem uma palavra, quando você tem uma promessa. Outra coisa é você permanecer na presença do Senhor só confiando que Ele pode te dar aquilo que você está pedindo, mesmo sem Ele te dizer que te dará. Essa era a situação de Ana. Talvez essa seja a sua situação nessa noite.
Você tem clamado ao Senhor e você não tem nenhuma palavra de promessa. Nem que Deus vai fazer e nem que Deus não vai fazer. Nem que Deus vai fazer e nem que Deus não vai fazer. Você continua vindo aos cultos. Você continua vindo à oração de manhã. Você continua jejuando sem que ninguém entenda. Por que aquela mulher faz isso? Por que aquele homem vai à igreja? Deus não prometeu nada. Deus não disse que vai fazer, mas você continua vindo a este lugar. Você continua entrando na presença do Senhor. Você continua fazendo a mesma oração. Senhor, liberta. Senhor, salva. Senhor, traz de volta para o seu caminho. Senhor, traz a minha família para a tua presença. É oração de anos, de anos, de anos. E o Senhor está em silêncio. O Senhor está. E você está permanecendo. Permaneça, meu irmão. Permaneça, minha irmã. Mesmo que ninguém entenda o que você está fazendo. Mesmo que ninguém entenda por que você está permanecendo. Continue na presença do Senhor, porque Ana queria um filho, mas Deus queria prover um profeta para aquela nação. Talvez o que você tenha pedido ao Senhor é tão simples para você, seja tão pequeno, mas se está demorando, vir a resposta do Senhor, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, é a mesma oração. Se está demorando, é porque é grande e é muito maior do que aquilo que você está pensando que o Senhor vai fazer na sua vida. É muito maior do que aquilo que você está pedindo, que o Senhor fará na sua história, na história da sua família. Aleluias, aleluias. Se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de convidar a cantora Isabel. Aleluia, Jesus. Direção, posicionamento, ação, permanência. São o que nós precisamos, é o que nós precisamos para nós permanecermos firmes quando o dia mal passar. Não é mais sobre os personagens que acabei de citar, agora é sobre você, é sobre a sua história, é sobre a sua vida, é sobre a sua família. É sobre o que você quer escrever com Deus. É sobre se você quer vencer ou se você quer perder. Porque essa que é a verdade. Ou nós vencemos ou nós perdemos. Ou quando o vento passa, ou nós estamos firmes ou nós sucumbimos. Deus está te chamando para vencer. Deus está te chamando para ser vencedora. Deus está te chamando para ser o personagem principal da sua história. Deus está te chamando, mulher, homem, para ser referência na sua família, para construir um legado dentro da sua casa. Legado não é um valor monetário, não é herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, terrenos, casa. Não, legado são marcas que nós imprimimos, que nós deixamos nas pessoas. Deus está te chamando para deixar marcas nos seus filhos, marcas na sua família. Deus está te chamando para dirigir a sua casa, para ser uma mulher virtuosa, para ser uma mulher que tem a direção do Senhor, uma mulher que se posiciona, uma mulher que age, uma mulher que permanece na presença dEle.
Pode cantar, Isabel. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluias. Peça ao Espírito Santo para te fortalecer, para te dirigir, para te dar coragem, para te aumentar a sua fé. Aleluia, Jesus. Não é nada fácil ser constante quando o cansaço está tão grande que é quase impossível se manter de pé. Ansiedade, preocupações, lutando forte contra os leões. Eu sei como é. A esperança se vai e a vontade é de olhar para trás. Mas se for olhar para trás, Olha para o que o Senhor já fez. olhe só para lembrar do que Deus já fez. Olha para as vitórias que Ele já te deu. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Lembra? Lembra? Será que você lembra do que Deus já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a tua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que viverei milagres mais uma vez. O Senhor te chama para viver milagres mais uma vez. Busque a direção dEle. Se posicione na presença dEle, se fortaleça nele. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Deus já fez por você. Ele vai fazer de novo. Lembra quando Deus te encontrou, e de quantas portas Ele já te abriu, os vários livramentos que Ele já sarou. São tantas orações que Deus ouviu, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a tua mão, eu nem estaria aqui. Quero manter a memória de tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que viverei milagres mais uma vez. Hoje, mais uma vez. Mais uma vez. O Senhor tem milagres mais uma vez. Por tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. Você está de pé. E não é porque sou Você forte está de pé. ou fiz por merecer. Você está de pé. Mas é por causa da tua misericórdia. Porque a mão E do disso Senhor não está posso sobre a me sua vida. esquecer. Está sobre De você. tantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui. E não é porque sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da tua É por causa dele. misericórdia. Dele. Disso não Dele. posso me Dele. esquecer. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se
Se não fosse a tua mão, eu não estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez. E a minha fé Nova se nossa renova, fé, nossas forças. de que viverei Firma os nossos milagres. pés. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu Não já deixa, Jesus. vivi. Se não fosse a tua mão, eu não estaria aqui. Quero trazer a memória de tudo que o Senhor já fez. E a minha fé se renova, de que viverei milagres mais uma vez. Eu vou cantar milagres mais uma vez. O Senhor nos chama para contar milagres mais uma vez. Como aquelas mulheres contaram milagres, o Senhor te chama para contar milagre mais uma vez. Aleluia, Jesus. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o louvor, de eternidade a eternidade, por mais uma noite de domingo, em que a igreja reúne-se aqui neste santuário, para prestar ao Senhor nosso Deus o nosso culto de adoração. E eu quero perguntar a você que veio participar do culto e que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, gosta dos cultos, canta os louvores, reverencia a pregação, mas ainda não tomou a sua decisão pessoal, talvez está afastado dos caminhos do Senhor, e esta é uma noite oportuna para você voltar para os caminhos do Senhor. Aliás, essa é a definição da palavra religião, né? Religião quer dizer religar, ligar outra vez, e esta é a noite oportuna para você voltar para a comunhão com o Senhor, a caminhada com Jesus. Tem alguém que quer tomar essa decisão nesta noite? Se tem, levante uma das suas mãos. A igreja está orando em seu favor. Não é que nós estamos aproveitando a oportunidade que você veio para te constranger. Deus nos guarde disso. Nenhum constrangimento. É que servir a Jesus é tão maravilhoso que a gente gostaria que todas as pessoas servissem a Jesus juntamente conosco. Mas se essa não é a sua decisão nesta noite, que Deus te dê uma outra oportunidade, se Ele assim o fizer. Quero aproveitar para fazer saber à igreja também, que nos dias 16 e 23 de junho, 2 terças-feiras, terceira e quarta, né? Dias 16 e dia 23 de junho, teremos aqui um encontro de casais com a verdade. Então, venha para cá. Venha para cá. Alguém vai ministrar a palavra de Deus para nós. No dia 16 a gente dá a abertura e no dia 23 a gente faz a conclusão, e aí vai ser muito maravilhoso. Convide seu cônjuge, convide seu esposo, sua esposa, venha para cá. Pastor, a gente tem as crianças, como é que faz? Então, se você tiver uma rede de apoio que possa ficar com as crianças para você vir despreocupado, vem. Se não for o caso, a gente vai ver com o departamento de escola dominical, irmão Luciano, com as tias, para dar uma aula para as crianças, para o casal ficar aqui. E nós não vamos falar nenhuma novidade. Nós vamos falar umas coisas que a gente sabe e que tropeça nelas, mesmo sabendo. Então,
fica aí o convite da igreja, permitindo o Senhor. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos agradecer o nosso Deus e vamos para casa abençoados. Abençoados em nome e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao presbítero Luiz Carlos para que faça essa oração. Após a bênção apostólica, você que não participou da ceia, venha para cá, tome esses primeiros bancos, nós vamos servir a ceia para você. Se tiver alguém entre nós, membro de outra igreja, e quiser cear, a Santa Ceia não é da Assembleia de Deus, a Santa Ceia é do Senhor Jesus. Mas se você não for membro de nenhuma igreja, por favor, se abstenha, porque este é um privilégio da igreja do Senhor. O Luiz Carlos vai orar, e o nosso vice-presidente, o presbítero Osiel, pega o microfone mais perto de ti, e vai nos despedir com a bênção apostólica e a nossa divisa, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade, o Senhor se fez presente nessa casa, como tem feito todos os dias, Senhor. Agora, Senhor, nós vamos para a nossa casa, mas nós vamos continuar na Tua presença, esperando, Senhor, alegremente a Tua volta a qualquer momento, Senhor. Ou, Senhor, nos buscar individualmente, Senhor, na Tua presença, a hora que o Senhor nos chamar. Deus, Teus filhos agora vai se retirar, guarda cada um. Aqueles que não puderam vir por motivo de alguma coisa, alguma doença, visita, Espírito Santo, com a cura agora, nessa cama, nesse leito de enfermidade, Senhor, esse irmão, esta irmã, Senhor. Ó Espírito Santo, visita esse coração que está abatido, está triste, por ouvir alguma coisa, alguma palavra, meu Deus. Que o Senhor possa consolar nesta noite. Senhor, que a Tua glória seja derramada, como derramou lá onde estava Salomão, naquele lugar, e encheu toda a casa. O Senhor não foi diferente nesta noite, o Senhor encheu essa casa de paz, de amor, alegria, Senhor, de união a cada um nesta noite. Pai, continua abençoando, guardando os Teus filhos, dando força, dando alegria. Nos dê uma semana de paz na Tua presença, de sabedoria, aquilo que vamos fazer, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, e que todos digam amém. A Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca.